Compra de votos é um suborno. O que mais? A compra de um silêncio. Nós vamos entendendo o que é o suborno. E eu estava pesquisando, suborno significa induzir a proceder mal. Corromper com dádivas ou promessas. Achei isso aqui tão profundo. Suborno é quando você corrompe uma promessa. É quando você impede, em troca de alguma coisa, em troca talvez de uma palavra, em troca talvez de uma atitude, em troca talvez de dinheiro, uma promessa sobre a sua vida. Que isso não aconteça sobre nós, não sobre as nossas vidas. Mas, quando nós muitas vezes ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, ou então somos induzidos a conquistar aquilo que nós desejamos no nosso coração de uma maneira fácil, de uma maneira agradável a nós mesmos, e nós trocamos talvez um caminho de cruz, talvez trocamos um caminho de submissão, talvez trocamos um caminho de silêncio, quando nós não devemos realmente falar. Nós estamos fazendo sabe exatamente o que, querido? Suborno. E a palavra de Deus diz, você não precisa abrir, em Êxodo, no capítulo 23, ou melhor, eu quero que você abra assim, porque eu quero chegar no versículo, mas nesse capítulo falou muitas coisas que eu acho que não pode passar batido nessa noite. Êxodo, capítulo 23, que diz assim, todos encontraram? Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para serem testemunhas maliciosas. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda deporás, acompanhando a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia deitado debaixo da sua carga, não deixarás aí, certamente o ajudarão e levantará-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua demanda. Na falsa acusação te guardarás, e não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Também, agora sim chega onde eu queria, também suborno não aceitareis, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Guarda tudo que foi falado, mas vamos voltar a nossa atenção para o versículo 8. Não aceite o suborno, porque o suborno cega. Você pode repetir isso? O suborno cega. E observando, sabe, as nossas vidas, o nosso ministério, as nossas condutas, eu comecei a ver quantas pessoas nesses últimos dias, elas talvez por um suborno ministerial, elas talvez por um suborno de aparências, de status, de títulos, o quanto elas têm perdido a visão do reino de Deus. Quantas pessoas têm negociado a visão que Deus deu para elas? Quantas pessoas têm negociado o chamado de Deus para a vida delas? E eu te pergunto agora, você tem um chamado de Deus na sua vida? Quantos aqui tem um chamado? E quantos aqui tem uma visão? Não aceite suborno, querido. Não aceite suborno. Não aceite que outras pessoas queiram te alimentar através do suborno. Não queira que outras pessoas, elas te recompensem talvez da maneira com que você esperava ser reconhecido talvez no seu ministério. Porque infelizmente isso pode ser suborno. E infelizmente isso vai gerar o quê? Cegueira. Cegueira. E a palavra de Deus diz que Lucas, no capítulo 6, no versículo 39, diz assim: pode por acaso um cego conduzir outro cego? Ambos cairão num buraco. E se você for olhar,
o que mais tem ultimamente, nesses últimos anos então, de igreja, de ministério, são cegos querendo conduzir cegos. Pessoas que negligenciaram um chamado, subordinaram uma visão, tomaram sobre si uma cegueira e hoje querem chamar outras pessoas à cegueira. E muitas vezes querem conduzir outros cegos. E muitas vezes se acham no direito de dizer que tem uma unção, de dizer que tem ainda uma visão. Será que isso realmente corresponde com o que nós encontramos na palavra de Deus? E eu me preocupo muito, muito, com pessoas que nós encontramos, pessoas que elas aceitam o suborno pelo preço do mundo, pessoas que não aceitaram dizer sim ao seu chamado, infelizmente talvez por drogas, talvez por prostituição, talvez por mentiras, mas infelizmente nós ainda encontramos pessoas que disseram não ao seu chamado, ao lugar que elas deveriam ter conquistado em Deus, talvez por títulos, talvez por aparência em outros lugares. Simplesmente porque elas não se deixam ser guiadas, ser conduzidas. Existe um ditado assim que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Pessoas que infelizmente na sua cegueira, elas não se deixam ser conduzidas à luz. Infelizmente se acomodam a isso. Infelizmente sentam à beira do caminho e deixam o tempo passar. E quando nós vamos olhar, nós vamos chegar lá que eu quero dizer no capítulo, onde nós vamos ler, que em nome de Jesus nós não vamos chegar à cegueira. E se tem alguém aqui que está cego, que volte a enxergar hoje em nome de Jesus. Mas quando nós lemos em todo o contexto, a palavra de Deus diz que a pessoa, quando ela era deficiente visual, quando ela tinha uma cegueira natural, ela tinha sobre si uma capa. Algo que a diferenciava de todos ao seu redor. Algo que mostrava que ela era diferente. Algo que fazia com que as pessoas, ao passarem por ela, elas tivessem talvez uma atenção maior diante daquela pessoa. Cuidado, porque senão nós vamos pisar nessa pessoa. Aí nós encontramos o quê? O espírito de milindre. Que muitas vezes você tem que ter um certo cuidado com essa pessoa. Porque se você falar alguma coisa para ela está tão envolvida com a capa da cegueira, que você pode machucá-la. Cuidado. Ou então a pessoa traz sobre si uma capa para mostrar que ela é diferente. Que ela mesmo, talvez, não tendo visão para este mundo, ela consegue andar sozinha. Ela consegue seguir um caminho. Mas o que nós encontramos na palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, é quando um homem que carregava sobre si essa capa, e que tinha, infelizmente, essa cegueira, ele estava à beira do caminho. E ele ouviu falar que Jesus estava passando. Eu quero te dizer algo. Uma das outras coisas que traz cegueira, querido, é a falta de santidade. Quando você, infelizmente, não consegue ter santidade, você não tem visão, você não tem direção, você não tem um rumo. E muitas vezes, e hoje eu não vou falar sobre isso, nós achamos que falta de santidade é prostituição, é se drogar, é talvez se masturbar, é fazer coisa, né, da barra pesada. E muitas vezes nós esquecemos dos princípios cristãos, da ética, né, cristã. Quer não falar mal, quer não cobiçar aquilo que o nosso próximo tem, quer se submeter à nossa liderança, quer submeter à direção que os nossos pastores trouxerem a nós. E aí isso vai gerando aquela falta de santidade.